Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Pois é, galera, saiu o bendito edital do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, e vai ter redação para o cargo de técnico administrativo. Eu vou falar um pouco sobre esse modelo de redação do Sebrasp e vou analisar uma redação aqui na prática. Vou te mostrar um exemplo de redação e vou te falar como o Sebrasp vai avaliar o seu texto. Eu sei que você já olhou o edital, então não vou analisar ponto a ponto do edital, que não é análise de edital, aqui é análise de redação. Só que eu tenho 3 informações que vocês precisam anotar, tatuar na sua testa, se você quer realmente passar nesse concurso do ICMBio. Cargo de técnico administrativo nível médio, tem também para analista, só que o nosso foco aqui do canal é redação dissertativa. Lá para analista vai ser um estudo de caso, nós não vamos trabalhar com esse modelo de redação. Por quê? Porque estudo de caso, galera, é um texto mais técnico para cada cargo. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso para contador, vai cair uma questão sobre contabilidade. Nós não temos expertise para atender todos os cargos, então nós vamos atender apenas o cargo de técnico administrativo, tá bom? Ó, galera, nós vamos analisar. Primeiro ponto que eu quero que você entenda é: vai cair redação para técnico administrativo, tá? E essa redação valerá até 30 pontos. Como vocês sabem, o nosso curso aqui, o Brabo da Redação e a plataforma Minha Discursiva é um combo de língua portuguesa e redação. Então, se você quer aprender língua portuguesa e redação, cola com a gente. Tem muito material gratuito, tem muito conteúdo grátis, mas também tem a nossa plataforma. Vou falar sobre isso depois. O foco aqui é conteúdo. Vamos lá. Então, redação 30 pontos. Cara, você tem noção do que são 30 pontos em apenas uma matéria? Então, se você pegar a prova inteira, tem 150 pontos. Desses 150, 1/5 é apenas redação. 30 pontos, tá? 1/5 é só redação. Se você botar português, que é a matéria também que está no nosso conteúdo, tem mais umas 15 ou 20 questões. Vamos chutar 15. Então, se você pega português e redação, são 45 pontos. É muito ponto em pouco conteúdo. Em apenas 2 matérias, você tem 45 pontos, tá? Então, você tem que dar uma ênfase muito grande. Redação também tem um mínimo de pontos. Você tem que fazer pelo menos 50% dos pontos para você pensar em ser aprovado. Se você fizer menos de 50% dos pontos, ou seja, menos de 15, você está automaticamente reprovado do concurso. Outro detalhe, o tema da redação, olha que legal, todo mundo me pergunta qual vai ser o tema. A banca já deu, o tema vai ser Meio Ambiente e Amazônia. Basta você seguir o nosso protocolo de estudos, você vai com certeza acertar o tema. Na nossa plataforma tem mais de 10 temas focados só em meio ambiente, e vamos fazer mais. E o melhor, todos eles comentados, com dados, estatísticas, fontes, consulta e modelo de redação, tá? Além das correções. Beleza, vamos lá. Outro dado importante sobre esse concurso, antes de analisar a redação aqui. Galera, a redação da banca Sebrasp para o concurso do ICMBio vai ter um peso também muito forte na parte gramatical. Se você olhar o edital, tem lá um critério de cálculo usado pela banca para calcular a tua nota. Se você observar, tem assim, ó, NPD é igual a NC, tal, vezes 6. O que é esse vezes 6? Significa que cada erro gramatical que você cometer vai ser multiplicado por 6. Professor, isso é bom ou ruim? É ruim. Por quê? Se você pegar o concurso como PRF, Polícia Federal, é vezes 2 ou vezes 4. O máximo que chegou foi do vezes 4. Vezes 6 é uma porcentagem alta. Então, cada erro que você cometer, cada erro gramatical, dependendo da quantidade de linhas, tá, vai repercutir muito na sua pontuação. Então, cuidem da parte gramatical. Não se preocupem só com o conteúdo. É importante? É fundamental. Mas eu já vi muita gente fazer uma boa redação em conteúdo, mas cometeu tantos erros gramaticais que essa subtração de pontos gerou a eliminação. Um cara fez 29 de 30 em conteúdo, mas cometeu 20 erros gramaticais e por isso perdeu 6, 7 pontos. Então, muito cuidado, porque a parte gramatical, nesse concurso especial, vai sim ter muita relevância. Então, não descuide disso. Galera, sem maiores delongas, essas 3 informações iniciais, eu vou analisar aqui um texto com vocês, uma redação de um tema. Olha só que legal.
um tema recente da Banca Sebrasp sobre meio ambiente. Então vocês sabem, como eu já disse, o concurso da ICMBio vai trazer um tema de redação relacionado ao meio ambiente. Não sei se vocês sabem, mas o Sebrasp é especialista em cobrar temas relacionados ao meio ambiente. A maior parte dos temas do Sebrasp, historicamente, vai versar sobre meio ambiente. E aí, no concurso do Ministério Público do Amapá 2021, concurso deste ano, está fresquinho ainda, a Banca Sebrasp trouxe o seguinte tema em forma de pergunta. Já vou falar sobre ele. Os seres humanos estão dispostos a mudar os seus hábitos pela preservação do planeta? É uma pergunta. Pessoal, mas como é que eu faço para resolver temas que têm perguntas? Calma. Fica tranquilo, vamos analisar isso aqui hoje, tá? Então a banca trouxe esse tema aqui e eu fiz questão de trazer uma redação da nossa plataforma feita para esse tema, tá? Então, ó, não vou ler os textos motivadores, você pode dar uma pausa aí, se quiser, vou até aumentar aqui a tela. Você pode dar uma pausa e ler com calma, tá? Mas a banca trouxe 3 textos motivadores e a partir deles ela fez uma pergunta. Eu vou repetir a pergunta. Os seres humanos estão preparados, estão dispostos, né, a mudar os seus hábitos pela preservação do planeta? Então, uma pergunta. Aí ela fala assim, ó, ao redigir o seu texto, posicione-se explicitamente com relação à pergunta precedente. Valor 1,5 ponto. Qual que é a pergunta? Acabei de fazer, né? Então, a banca quer que você se posicione. E aí? Ela te fez uma pergunta, ela quer que você responda essa pergunta. Professor, mas qual que é o melhor momento para eu responder essa pergunta? Calma, já vou te explicar. Então, primeiro item, tá? Primeiro critério aí, a pergunta que vale até 1,5 ponto. Aí ela traz 2 tópicos. Aí, ó, apresente uma contextualização do atual panorama ambiental mundial, citando exemplos de ações humanas que acarretam graves alterações no meio ambiente. Pô, você não entendi nada. Tranquilo, lê de novo, vamos ler de novo. Apresente uma contextualização do atual panorama mundial ambiental, citando exemplos de ações humanas que acarretam graves alterações no meio ambiente. Valor 4 pontos. Ponto 2. Discorra sobre 2 ações potencialmente capazes de impactar de forma positiva o meio ambiente. Mais 4 pontos. Tá? Então, essa redação valia 10. Aqui nós temos 9,5. E meio ponto seria da análise de apresentação e estrutura do texto da candidata, que é a caligrafia, né? A organização, com coesão e coerência. Tá? Beleza. Vamos aqui, ó. Tá, entenderam o tema? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Galera, o Sebrasp, via de regra, a rigor, tá? Vai cobrar... Só carregar. Via de regra, galera, a banca Sebrasp vai cobrar uma redação, tá? Num modelo, na tipologia textual expositivo. Então, texto dissertativo, já vou só negócio aqui, porque é assim, né? Dá para fazer ao vivo. Tá. Via de regra, o Sebrasp vai cobrar uma redação no modelo dissertativo expositivo. Tá? A rigor, é o que é comum. Toda redação tem, em regra, esse modelo. Porém, em algumas situações, o Sebrasp traz textos que são diversos. Então, por exemplo, ela vai trazer um texto expositivo com um tópico argumentativo. Então lembra, o que é argumentar? Argumentar é defender um ponto de vista. Veja, a banca te fez uma pergunta e ela fala, posicione-se explicitamente. Ela quer que você dê a sua opinião. Então eu tenho aqui uma marca de texto argumentativo. Mas professor, o senhor acabou de falar que o texto do Sebrasp é expositivo. Pois é, o que é um texto expositivo? É a parte do texto que você vai expor o que você conhece acerca do tema. Então, a banca te falou, ó, discorra sobre 2 ações potencialmente capazes de impactar de forma positiva o meio ambiente. Aqui, ela está pedindo tua opinião? Não, ela só está pedindo para você discorrer de 2 ações. Não é sua opinião, não é o que você pensa. É o que você sabe sobre o assunto e não o que você pensa sobre o assunto. Aqui é uma linha muito tênue, é uma diferença muito grande entre eu expor o que eu sei sobre o tema e eu dar a minha opinião. Concorda comigo? Então, lá na pergunta, a banca pediu minha opinião.
Eu não vou expor apenas, eu vou dar a minha opinião. E aí, os seres humanos estão dispostos a mudar os seus hábitos pela preservação do planeta? Minha opinião. E lá embaixo, eu vou expor. Então, a banca traz um texto que tem as duas características, tanto características argumentativas quanto expositivas. Então, se a banca trouxer dessa maneira, responda o que a banca pedir e exponha os outros tópicos. Tranquilo, vamos entender aos poucos. Mas, a rigor, 90% dos textos vão ser apenas expositivos. Às vezes, a banca traz uma pergunta e eu espero que você esteja preparado quando cair assim. Tudo bem. Tá, vamos devagar, sem muita agoniação, vamos entender como isso se faz na prática. Então, vamos lá. Ó, vamos ler aqui. Vocês entenderam aí? Eu tenho 3 tópicos, um deles em forma de pergunta e 2 em forma de exposição. Vamos lá. Ó, entenderam aí o tema? Caso não tenha entendido, quase não tenham entendido os tópicos, volta lá, dá pausa, volta nos tópicos e lê de novo para você entender o que a banca está pedindo em cada um deles. Não faça a redação antes de entender, ter certeza absoluta de que você compreendeu o que a banca está pedindo. Porque o problema dos candidatos é achar que entendeu, às vezes não entendeu. Aí ele omite uma informação que a banca pediu e aí tira nota baixa. Então, só vai para o caderno se você tiver certeza absoluta que você entendeu o danado do tópico. Então, bora lá. Então, ó, o candidato escreveu assim, ó. O mundo vem sofrendo, tá aqui a tela. O mundo vem sofrendo, ó. Ela precisava ter colocado vem sofrendo? Não, evita usar o gerúndio. Usa o gerúndio só quando for realmente muito, muito essencial. Professor, é errado usar o gerúndio? Galera, não é errado usar o gerúndio. Só que não é recomendável usar demais o gerúndio. Você vai ver no texto dela que ela usou o gerúndio várias vezes. Quando você usa o gerúndio várias vezes, o texto fica chato de ler. Tá? Então, no lugar de o mundo vem sofrendo, o mundo sofre sérias consequências. Não é mais fácil de ler? Ó? O mundo sofre várias consequências. Agora, ó, o mundo vem sofrendo sérias consequências. É melhor sofre ou vem sofrendo? Sofre. O texto fica mais enxuto. Então, evite usar o gerúndio, tá? Então, ó, o mundo vem sofrendo sérias consequências quando se trata da situação ambiental. Ao longo dos anos e após a Revolução Industrial, tá, as ações humanas acarretaram graves alterações no meio ambiente. Nesse sentido, ações positivas para reverter o quadro devem ser tomadas. Ela fez uma rápida introdução, tá? Já lembrando, redação do Sebrasp, meus amigos, não é obrigatório colocar a introdução. Ela preferiu colocar, deu um contexto legal, show de bola. Isso não vai nem dar pontos e nem vai tirar pontos dela. Se ela não tivesse colocado a introdução, o professor tirava ponto? Não, não tirava ponto. Pessoal, ela colocou a introdução, ela vai ganhar ponto por isso? Também não. Mas, se você preferir colocar a introdução, beleza. Não vai perder ponto, tá? Então vamos lá. Aí, ó, o que ela vai fazer agora? Ela vai responder a pergunta. Veja, volta lá. O que é o primeiro tópico? Aqui, ó, 1,5. Posicione-se explicitamente com relação à pergunta. Então, se essa aqui está na ordem de prioridade, o posicionamento, qual é a primeira abordagem que eu devo dar no meu texto? A resposta à pergunta, tá? Então, ela vai falar em primeira análise e vai responder a pergunta. E aí? E aí? Os seres humanos estão dispostos a mudar seus hábitos pela preservação do planeta? Ela vai responder agora. Ó, em primeira análise, podemos confirmar. Primeiro problema. Galera, na tipologia textual adotada pela Banca Sebrasp, tá, dissertativa, não cabe usar a primeira pessoa do discurso. Eu, tu, ele, nós. Tá? Perdão, eu, tu, ele não. Eu, né, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural. Então, em primeira análise, podemos confirmar. Ela botou a primeira pessoa do plural. Usar a primeira pessoa é ferir a impessoalidade. O seu texto tem que ser impessoal. Quando eu uso primeira pessoa, eu estou sendo pessoal. Então, seja impessoal. Tá? Professor, mas aqui ele está pedindo minha opinião. Não tem que ser usado em primeira pessoa, se é pessoal, se é minha opinião. Não. Ainda que eu peça a sua opinião, você tem que expressar a sua opinião de forma em terceira pessoa.
tá? Em terceira pessoa. É uma característica do texto dissertativo. Bom? Então, podemos confirmar, ó. Então, o ideal seria, em primeira análise, é possível confirmar, ou pode-se confirmar, né, que os seres humanos, ó, não estão dispostos a mudar seus hábitos pela preservação do planeta, pois ainda observa-se atitudes. Opa, o que se observam? Atitudes. Então, observam-se. Então, o erro de concordância. São observadas atitudes. Então, observam-se atitudes das pessoas que geram consequências negativas. Alterando completamente. Ó, de novo, ela usou gerúndio. Professor, é uma oração reduzida de gerúndio. É erro colocar gerúndio aí? Não, não é erro. Só que o ideal é você não ficar repetindo o gerúndio o tempo inteiro. Então, no lugar de alterando completamente, ele poderia colocar assim, ó, geram consequências negativas, vírgula, o que altera completamente. No lugar do gerúndio, ela botar assim, ó, o que altera completamente o clima. Também não tem essa vírgula aqui, né? Altera alguma coisa. Eu não posso separar o verbo do seu complemento. Alterando completamente o clima, sem essa vírgula aqui, tá? O ar, o solo e impactando. De novo, ela usou, né, o gerúndio. Ó. Veja que nessas 8 linhas ela usou o gerúndio 3 vezes, né? Impactando futuras gerações com a escassez de recursos naturais. Tá. Passando aqui essa análise gramatical, o que é que nós temos? Galera, ela respondeu ou não respondeu a pergunta? Respondeu, ela se posicionou. Você pode se posicionar tanto no sentido de que os humanos não estão dispostos a mudar os seus hábitos pela preservação do planeta, quanto no sentido de que os seres humanos estão dispostos, tá? Aí cabe a você decidir qual a linha você vai seguir. Tá bom. Professor, o que faltou aí no texto dela? Ela falou assim, ó, não estão dispostos, né? Pois ainda observam-se atitudes das pessoas que geram consequências negativas, alterando completamente o clima, o ar, o solo e impactando futuras gerações com a escassez de recursos naturais. Tá, o que faltou aqui? Cara, faltou mais especificação. Tá, que atitudes das pessoas que estão gerando consequências? O que o ser humano está fazendo que está gerando consequências negativas no clima, no ar, no solo e impactando as futuras gerações? Explique, dê exemplos. Então, produção de lixo inadequado, emissão de gases poluentes, tá? Poluição de rios. Então, seja mais específico quando você for argumentar. Não só diga que tem atitudes que geram consequências, mas quais são, enumere essas atitudes. Dê vida para o seu texto. Então, o que faltou aqui? Explicação. Tá? Ela se posicionou, mas não explicou o que é o ponto de vista dela. Então, eu daria apenas um ponto aqui de 1,5 ponto. Tiraria meio ponto pela falta de determinantes, pela falta de especificação do argumento, tá? Então já perdeu meio ponto aí. Tem esses erros gramaticais aqui. Alguns não são propriamente erros gramaticais, mas são observações importantes para deixar o seu texto mais fluido, tá? Bora lá. Aí, ó, vamos lá para o novo aspecto. Ó. O que o aspecto 1 pede? Ó? Apresente uma contextualização do atual panorama ambiental mundial, citando exemplos de ações humanas que acarretam graves alterações no meio ambiente. Então, ó, um contexto e exemplos, né, de ações que acarretam graves alterações no meio ambiente. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui, acho que deu certo, né? Tá. Bora lá, então. Ó. Vamos para o texto. Nesse aspecto, ó, vai falar sobre isso agora. Vai primeiro contextualizar e vai trazer ações, né? Ó. Nesse aspecto, é bom, ela traz elementos coesivos, né? Segundo estudos do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC, a temperatura atual da Terra é maior em 125 mil anos e pode, até 2030, ó, elemento deslocado entre vírgulas, muito bom, aumentar mais 1,5 graus. Opa, legal! Ela está trazendo ou não está trazendo um contexto do atual cenário do meio ambiente no mundo? Traz. E para trazer esse contexto, ela traz à baila um dado oficial do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Professor, qual a importância de trazer dados? É de uma importância enorme. Se você traz dados no Sebrasp, você está provando para o examinador que você domina o assunto. Como é que eu sei os dados? Como é que eu faço para pegar esses dados? Leitura. Como é que o senhor pode me ajudar, professor? Na nossa plataforma
todos os temas estão comentados. Esse dado aqui que ela tirou está lá no nosso tema comentado. Todos os temas de meio ambiente estão comentados. Inclusive, vou trazer aqui no outro vídeo. Você pode até me procurar no Instagram, @obrabo_da_redação, e pedir a lista de temas da nossa plataforma que tem relação com esse edital do ICMBio. São os 10 temas e nós vamos produzir mais temas este mês de dezembro para você ter a melhor fonte de consulta. Todos vão estar comentados. Os 10 que estão lá já estão comentados com todos os dados estatísticos, os fundamentos, os argumentos e modelo de redação. Tá? Então ela tirou esse aqui de lá. Bora lá. O que nós temos aqui ainda? A princípio, por que nós botamos uma observação aqui? Ó? O ideal, a principal causa, né? O ideal seria que ele colocasse um elemento coesivo, né? Um conectivozinho aqui iniciando um novo período, para dar mais amarração ao texto. Então, por exemplo, além disso, vírgula, a principal causa, ou ademais, né? Ou nesse sentido, a principal causa é o aumento dos gases poluentes, advindo o aumento dos gases poluentes, advindo. Ó, o que é advindo? Que é advindo de quê? Dos gases poluentes. Advindos, né? Os gases poluentes advindos da queima. Então faltou o S aqui, né? Da queima de carvão utilizado pelas indústrias, pela emissão de metano através da pecuária. Professor, por que você apontou um erro aí nesse através? Pessoal, não é propriamente um erro, mas é uma linguagem muito informal. Através da ideia de atravessar alguma coisa. Estou atravessando. Tipo assim, ó, eu olhei através da janela. Isso está correto. Agora, nesse contexto aqui, o ideal seria colocar por meio, emissão de metano por meio da pecuária, por intermédio da pecuária, e não através. É através da ideia de atravessar alguma coisa. Eu não estou atravessando alguma coisa aqui, a pecuária. Então, o ideal seria por meio da pecuária, né? E continuando. Pela combustão de veículos automotores. E não podemos, ó, de novo, podemos aqui, primeira pessoa, né, deixar de citar o desmatamento da Amazônia e outros biomas. Então, veja, ela traz um contexto. Veja que o item pede um contexto. E depois o item lá, ó, pede, ó, citando exemplos de ações humanas que acarretam graves alterações no meio ambiente. Ela trouxe ou não trouxe um contexto aqui no começo? Trouxe. Trouxe, ó. Trouxe um dado do IPCC, falou de uma projeção, depois está trazendo vários exemplos de ações humanas que acarretam danos ao meio ambiente, ó. Emissão de gases poluentes, queima de carvão, ó, combustão de veículos automotores, desmatamento na Amazônia e outros biomas. Isso tem causado um alerta e preocupação mundial, ó. Um alerta e uma, faltou o paralelismo também aqui, ó. Um alerta e uma preocupação mundial, conforme foi observado na Conferência Ambiental na Escócia, a COP26. Então, galera, vai fazer redação para ICMBio, você tem que saber o que aconteceu na COP26, tá? Quais foram os encaminhamentos, qual foi a participação do Brasil, o Brasil assinou ou não assinou nada, qual foi a contribuição do nosso país, tá? Quais foram os acordos tratados lá. COP26 é importante, onde, né, quase 200 países se reuniram para encontrarem soluções viáveis a fim de equilibrar o ecossistema. Para o secretário-geral da ONU, essa é a última chance para reverter a maré. Sensacional, sensacional. Veja, em nenhum momento a candidata emitiu o ponto de vista dela. Em nenhum momento ela deu a opinião dela. Ela apenas explicou e expôs aquilo que o item pediu. Contextualize o atual ambiente o atual momento do meio ambiente no mundo e traga exemplos de ações humanas que acarretam prejuízos para o meio ambiente. Foi exatamente o que ela fez, nem mais e nem menos. Ela apenas expôs o que a banca pediu. Então não faça mais do que a banca pede, faça só o que a banca pede. Antes a banca pediu para ela dar opinião, ela deu. Não, os seres humanos não estão dispostos a abrir mão para preservar o planeta. E aqui ela expôs. Muito cuidado nesse tipo de tema, que o Sebrasp cobra. Continuando aqui, ó. Vamos lá para ver qual foi o último item, ó.
discorra sobre duas ações potencialmente capazes de impactar de forma positiva o meio ambiente. Aqui ela está pedindo saídas, alternativas. Ela está pedindo duas ações potencialmente capazes de impactar. Professor, nesses casos, o que é que eu faço? Traga as duas ações e explique, exemplifique de que maneira essas ações vão realmente impactar positivamente o meio ambiente. Então, vamos lá. E ela já traz isso no último período, no último parágrafo. Tá? É a conclusão. Sebrasp é só isso, é só responder o que a banca pede. Nem mais, nem menos. Já é a conclusão do texto. O último item no Sebrasp já é a conclusão. Claro, eu explico melhor as estratégias argumentativas para escrever redação do Sebrasp lá no nosso curso. Inclusive, aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar e conhecer mais sobre o nosso curso, que além de redação é também de língua portuguesa. Você compra um curso e ganha dois. Compra o curso de redação com correções, temas comentados, e-book, videoaula e ganha curso de português. Inclusive tem um módulo de português lá, que é o módulo da professora Virgínia, com 100 questões comentadas de gramática do Sebrasp, anos 2019, 20 e 21. 100 questões divididas por assunto. Quer responder questão de pontuação Sebrasp, só questão Sebrasp, tem lá um módulo com questões comentadas em vídeo. Quer responder questão de conjunções, tem lá um módulo só de questões comentadas do Sebrasp em vídeo. Então é nóis. Vou continuar aqui, ó. Portanto, ações positivas para mudar tais situações faz-se necessárias. Né? De novo, ela começa o período sem conectivo. Então a gente botou a observação aqui, por favor, comece o período com conectivo, dê coesão ao seu texto. Né? As indústrias devem se comprometer em elaborar planos efetivos e alcançáveis para a redução do uso do carvão. De novo, gerúndio, ó, diminuindo a emissão de gases. Ela poderia colocar assim, ó, o que diminuirá a emissão de gases, né, poluentes, consequentemente. Então, uma saída, né, um exemplo. Tá? Uma ação aqui, ela trouxe uma ação. Diminuir, né, as indústrias devem se comprometer a diminuir, fazer planos, né, para diminuir o uso de carvão. É um exemplo. Ao governo, ó, veja, de novo, ela começa sem conectivo. Traz elemento coesivo, gente. Governo, cabe investir em desenvolvimento de projetos de energias renováveis, enriquecer, enrijecer, né? Enrijecer a fiscalização e sanções no tocante às leis de sustentabilidade já existentes. Então, ó, ela traz também ações do governo. E, de novo, começa o período sem amarração, sem conectivo. E a cada pessoa cabe a consciência de que pequenos gestos como... Faltou a vírgula aqui, né? De pequenos gestos, vírgula. Como, eu vou explicar, né? Reciclar seu lixo, não desperdiçar água, usar sacolas reutilizáveis, né? Ou trocar um trajeto de carro por uma caminhada, por exemplo, fazem muita diferença para ajudar a preservar o planeta. Em termos de argumentação, esse último item também foi nota 10. Não tem não o que tirar. Ela deu 3 exemplos, inclusive, não foram só 2, deu 3. Muito sensacionais, muito bem desenvolvidos. Ela traz o exemplo e explica como fazer, os agentes, o modo. Sensacional. Tá? Padrão Sebrasp. Além dos erros gramaticais que ela cometeu, foram muitos. Cerca de 12 erros gramaticais aí. E aquele meio ponto que eu tirei lá da pergunta, que foi mal respondida, nada a tirar, tá? Conteúdo nota 10. Então, qual a possibilidade de um candidato como essa gabaritar uma redação? Fazendo correções com a gente sempre. Ela manda a correção, a gente aponta os erros. Com certeza, na próxima redação dessa candidata, ela já não vai cometer 80% dos erros que ela cometeu aqui. Ela vai saber onde ela está errando. Então, cara, é um modo mais efetivo de você aprender redação em língua portuguesa, treinando. Nossa plataforma está para te ajudar, cara. Quem é aluno sabe da qualidade. A gente manda a redação corrigida em até 2 dias. Cara, você manda a redação às vezes de manhã, à noite está corrigida. Porque nós temos uma equipe muito ágil. E correção top. Não é qualquer correção, não. É correção top, feita por profissionais extremamente gabaritados, tá? Os melhores do mercado. Para você. Galera, então toma à disposição. Vou fazer mais vídeos para esse cargo, tá? Com análise de temas. Segue a gente no Instagram, @o brabo da redação, tá?
confere aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer os nossos cursos também. Galera, um forte abraço, fique com Deus, bons estudos e conta com a gente. Não deixa de estudar redação, pelo amor de Deus. Essa matéria é muito importante na ICMBio. 30 pontos, é muito ponto. Valeu, um abraço, tamo junto.